Beleza, vou abrir aqui o nosso cronograma, que eu adicionei uma data limite aqui que eu tinha esquecido de colocar para vocês. E aí, aproveito e já peço vocês para divulgar. Deixa eu espelhar. Bom, essas aqui são as datas limites, né? Que eu passei para o Leandro, passei para vocês na aula passada. O que mudou, né? Então, aqui continua a mesma coisa, né? Dia 30, que é essa semana, né? Essa sexta, vocês vão me enviar por e-mail o TCC já com a estrutura, o esqueleto, junto com os elementos pré-textuais, né? Preenchido capa, folha de rosto, espaço para as listas, sumário, o esqueleto do sumário também, tudo bonitinho. 2 semanas depois do dia 30, vocês vão me mandar o TCC já pronto, né? Pronto assim, até com os elementos textuais, que é o que dá mais trabalho, né? De introdução justificativa até resultado, discussão e conclusão. 1 semana depois, dia 21/5, é o envio do TCC já pronto, com os elementos pós-textuais também, referências, apêndices e anexos, e aqui que eu adicionei uma outra data limite, que é dia 4/6, eu acho que deve dar 2 semanas depois, que é o envio da apresentação que vocês vão fazer. Então, quero que vocês me enviem para o e-mail também a apresentação mesmo em PowerPoint, para eu dar uma olhada e aí instruir vocês de algumas coisas. Aí vocês podem mandar, se tiver a apresentação tiver muito grande, que às vezes acontece, né, pode passar para o PDF e me manda em PDF. Se não tiver tão grande assim, me manda em PowerPoint mesmo. Ok? Então, esse aí é a alteração, e ali de 14 a 28 são as datas normais aí do TCC. Beleza, Leandro? Então, atenção aqui a essa data. Tranquilo. A data que muda. Só isso aí que muda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Beleza. Isso aqui eu fiz um esqueminha aqui. Eu já vou até mudar alguma coisinha aqui, que eu já vi um erro aqui. É um quadro que eu fiz para a gente controlar aí o nosso trabalho aí. Para o nosso trabalho. São as etapas, né? Que inclusive vocês vão me apresentar, vocês vão me mandar. Então, que é o esboço que vocês vão mandar até sexta, né? O texto, né? O trabalho já com os elementos textuais, que aí é daqui a 3 semanas, né? E depois pós-textuais, apresentação, tudo certinho. E aí, conforme vocês vão mandando para mim, eu vou preenchendo aqui, ó. Vou preenchendo aqui para a gente ficar bem alinhado, para vocês não tomarem susto depois. Quem me mandar certinho é verde, quem me mandar aí avacalhado é amarelo, quem não me mandar ou mandar extremamente avacalhado é vermelho. Beleza? E a gente vai se situando aí, até porque no final vocês vão ter uma nota, né? E aí a nota, claro que ela vai ter um peso muito grande da apresentação, mas eu quero que vocês também cumpram essas datas limites, para a gente sair como planejado e não ter surpresas depois, certo? E é isso, acho que é isso. Os avisos aí iniciais são esses. Hoje, vocês ainda não me entregaram, né? Eu já passei para vocês a sequência de apresentações, né? Deixa eu só reforçar aqui, já que está gravando, que essa aqui é a sequência de apresentações do TCC. Então, dia 14, primeira apresentação da Savana, segunda do Mauro, Alexandre, Kevin, Everton. Dia 21/6, Tamires Apolinário, Kelly Aparecida, a primeira, né? E depois a Kelly, o Leandro, o Marcos, o William.
E dia 28/6 a gente fecha aí com os demais grupos. Lembrando que, obviamente, né, pessoal, todo mundo tem que estar presente nas apresentações, todo mundo do grupo. Ok? Beleza, acho que é isso. Hoje eu queria ver as dúvidas de vocês. Se não tiverem dúvidas, eu vou passar aqui uma coisinha para nós. Vamos fazer um alerta aqui para vocês. Beleza? O, Pois não. Eu tenho algumas dúvidas. No que você postou no esboço, a gente vai ter que colocar o resumo em inglês também, que não tem lá? Não. Eu excluí esse. Realmente ali se a gente for olhar a BNT, né? Ela pede que a gente coloque um abstract, né? Só que assim, a gente tem que também ter um pouco de bom senso e tem que entender qual que é o objetivo e qual que é o alcance desse trabalho. O trabalho de vocês ele tem alcance local, né? Ele tem alcance local. Ele é um trabalho para a gente ali da instituição, talvez para, né, a gente da região. Ele não é um trabalho que vai alcançar um público que necessite de leitura em inglês. Então não faz muito sentido, por isso que eu retirei o resumo, tá? Então não, retirei o resumo não, tirei o resumo em inglês. Não precisa, não faz sentido. Tá bom, obrigada. Agora, nessa parte que está aqui, dedico esse trabalho aos, eu posso tirar ela? Você não quer dedicar a ninguém? Não, eu queria só colocar nos agradecimentos da outra página. É diferente, é diferente. A dedicatória é aquela coisa mais do carinho, né? É aquelas pessoas assim que muitas vezes aquelas pessoas mais próximas a você, né? Uma coisa mais do pessoal, que não contribuíram diretamente para o seu trabalho, enfim. Normalmente é gente de família, né? Tal. Os agradecimentos são para aquelas pessoas, é algo mais profissional. É para aquelas pessoas que contribuíram no seu trabalho, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, se você for agradecer a sua mamãe, o seu papai, enfim, a sua família, até o cachorro, se você quiser agradecer, se agradece, o cavalo, e o local é na dedicatória, o local mais adequado. Agradecimentos, você agradece ao veterinário, aos funcionários, ao motorista, ao professor XYZ, ao colega XYZ, entendeu? Entendi. Então, Aí isso agora fica a seu critério, mas é mais adequado dessa forma. Entendi. Entendeu? Agora eu tenho outra dúvida. Quando chega lá nas referências, eu tenho que dar um parágrafo para começar as referências ou eu posso começar ela direto? Deixa eu espelhar o meu aqui, que eu estou com o modelo aberto aqui para ver se eu entendi o que você falou. Aqui? Isso. Aqui? Você fala esse espaço aqui? Não, é que é no Alves. Ah, aqui. Mas em relação ao que você está falando? Não, não é aí não. Antes do Alves eu dou um parágrafo. Ah, aqui? Aqui? Não. antes do Alves, ô Guilherme, ela tá querendo saber se ela tem que fazer o recuo de 1,25. Assim? Isso. Como se fosse um retorno assim? Um recuo assim? Tipo passar para cá, ó. Tipo fazer isso? Não, só na primeira. Só no Só na Alves. primeira. Não. Ah, entendi. Como se fosse um parágrafo aqui, sim. Isso. Não. Tudo alinhado ali mesmo. Vai alinhado certinho, né? Tudo alinhado. Do jeito que tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Não, era só essas dúvidas. Obrigada. Guilherme, Oi. você não colocou para nós aquela ficha de avaliação de quem que vai ficar na banca. Não, quer que vai lá no início lá. Ela vai no início, Né? ela depois da folha de rosto aí. Não vai ter mais, não?
Você fala aqui? Ah, o espaço para a folha de tipo da banca, né? A folha de aprovação É, da banca. isso. Não, não. Vou colocar lá. No final, a gente vai ter na forma de anexo. Vou ver aqui se eu coloquei. Acho que não devo ter colocado, né? Tipo, na forma de anexo, a gente coloca lá as fichas de avaliação, né? No final. Mas não precisa, não, tá? Por quê? Porque eu acho que fica melhor. Eu acho que fica melhor a gente colocando lá no anexo no final, aí coloca junto com as notas, se precisar, aquela coisa toda. É porque a gente não vai ter que imprimir, né? Vai ser tudo online. Aí a gente tem uma Entendi. dificuldade maior, mas eu entendi. Porque realmente, assim, perante a BNT, né? O mais correto realmente é a gente ter aqui no espaço. Eu tenho Coisa foi. algumas dúvidas. Eu tenho algumas outras dúvidas. Pode espelhar o meu TCC aqui para você tirar? Pode, pode. Deixa eu só ver qual que é aqui que eu estou mexendo. Tranquilo. A produção nossa está pronta, subjetivo, aí tem algumas coisinhas. Deixa eu te dar uma dica, ó. Ah, Seleciona aí esse texto que está abaixo de revisão de literatura. abaixo, revisão. Seleciona todo esse texto aí que está abaixo. Segundo, penteado, Ah, seleciona ele inteiro. Ó, outra coisa, já que eu o Júnior, coloca ele por extenso, tá? tem? O Júnior, por exemplo, Alves Júnior. O Júnior você coloca por extenso também. Você fala na. Vou te mostrar, vamos por partes. Tá bom, até aí, pode selecionar até aí. Clica no Ah, botão direito. Seleciona parágrafo. Beleza. Tá vendo ali espaçamento depois? entre linhas. Não, não, aí tá correto. Ali, ó, espaçamento tem antes e depois, na esquerda. Ah, tá, sei. Tem 6 no depois. Dá um enter aí. Beleza. Tá vendo que fica mais bonito? Fica mais agradável? Tira aí a marcação. Entendi. O que ele fez aí? Você, entre os parágrafos, ele vai dar um pequeno espaçamento para a gente notar melhor que há é um parágrafo diferente. Vai lá Entendi. no início da revisão, que é o que eu quero te mostrar. Tá vendo aí? Para Jones Júnior. Ah, tá. Maiúsculo por extenso. E com acento também. Se tiver acento, né? Provavelmente tem acento. Vou conferir, ó. Acento no. Isso. Beleza. Isso aí. Igual aqui, naquele. Esse Nossa, aí, ó, Pinto e Casale. O I não é I comercial, é I mesmo. E lembra de uma coisa, ó. Quando a gente, para você conferir lá nas referências, nas citações, quando a gente coloca entre parênteses, aí a gente coloca letra maiúscula. Por exemplo, quando a gente coloca no fim da frase, né? Alves e Silva. Aí a gente coloca entre parênteses. Mas quando a gente coloca no texto, igual você colocou aí, segundo penteado,
Para Johnny Júnior, segundo Pinto e Casale, o nome dos autores, nesse caso, quando a citação acontece durante o texto, ele não é em caixa alta. Então, é só a primeira letra. É como se fosse texto normal, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, penteado é só o P que é maiúsculo quando a gente coloca no, durante o texto. Minúsculo. Isso. Exatamente. Exatamente. Se tivesse entre parênteses, aí realmente tudo caixa alta. Entendi. Igual a revisão bibliográfica nossa foi feita direto, tá vendo? Nós fez ela toda de forma direta, texto corrido. Nós não fez igual aquele modelo que você mandou para nós, não. Colocando 3.1, 2.1, não. O mais adequado é que você divida. Que você divida em seção. Porque se você está abordando coisas diferentes, o ideal, o correto é que você divida em seção. O texto, Leandro, você tem que pensar uma coisa. O seu TCC, o seu trabalho, qualquer trabalho que você fizer, acadêmico, científico, ele não é para você. Viu o que eu estou falando? É para o outro. E muitas vezes esse outro, você passa o rosto assim, você já sabe o que está escrito, de cabo a rabo, de trás para frente. O leitor, não. Eu não. Entendeu? Você já sabe toda a estrutura do seu trabalho, você tem ela na sua mente. Em 5 segundos, você já sabe tudo que está ali. O leitor, não. Então, a gente faz o trabalho para outra pessoa. E para outra pessoa, é muito mais agradável, é muito mais correto a gente colocar o espaçamento depois do parágrafo, a gente dividir em seções lógicas, igual eu coloquei lá para vocês, separando, facilitando, harmonizando o trabalho e tornando ele também mais agradável de ler, e isso vai servir tanto para mim, quanto para o avaliador e quanto para outras pessoas que venham a ler também o seu trabalho, tá? Então, assim, é um erro a gente não subdividir revisão e material e métodos em sessões, né, dentro de uma lógica, obviamente. Ok? Lá em materiais e métodos, nós colocou que igual que local de experimento. Aí, no caso, aqui, tomate utilizado. Vai ficar praticamente só isso aqui. Não tem muito o que colocar do material, não. Não, cadê do material que você está falando? Não, tá. Mas vai ter mais coisa aí, correto? Não, só isso. O material que eu utilizei foi esse. E a metodologia que você utilizou? Você fala, não, tem, explicando como que foi feito, como que foi colocado, os Aí aqui, nessa... Você pode colocar aí em cima, volta ali em cima. Local de experimento, ok. Material utilizado foi tomate. Eu colocaria assim. O que é importante? Você colocou aí não coloca o material, você vai colocar assim no título. Cultivar de tomate utilizado. Cultivar de tomate utilizado. Beleza, aí você vai colocar no presente trabalho foi utilizado tomate, entre parênteses, nome científico, tal, de tal cultivar, né? E aí você vai falar aí para acrescentar. De onde que é esse tomate? Né? Você adquiriu? Como é que foi? Entendeu? Qual que é a origem dele? Né? De onde foi? De onde que você adquiriu para realizar o plantio? Ou ele já existia? Ou aquela plantação já existia? Entendeu? Dá algum detalhe a mais sobre esse cultivar que você utilizou em relação ao local, aonde você adquiriu, ou se já tinha, é de quanto tempo, entendeu? Dá uma informação a mais, complementa isso aí um pouco a mais com o objeto do seu trabalho, que é esse cultivo, né? É a menina dos olhos
do seu trabalho, é o que possibilitou o seu trabalho. Então, dá um pouquinho mais de detalhes sobre ele. Ok? Pode colocar também, se você não for colocar depois, a área, em qual área que foi cultivado, enfim, mais detalhes sobre o cultivo, não só o tomate, mas o cultivo dele, como é que ele foi cultivado, como é que ele foi, enfim, você sabe mais do que... Isso aí eu até tenho aqui no outro que está ali, que eu tenho que só transcrever. Essa análise de estatísticas realizadas aqui, vai ser a fórmula estatística que eu usei? Isso aí é um exemplo, né? Esse tópico que eu coloquei para vocês aí, 4.10, é só um exemplo, tá? Não precisa nem ter se o seu trabalho não rodou estatística nenhuma. Nós rodou a estatística, só que igual tem as estatísticas toda rodada, nós usou o sistema, tem de cabeça, não sei não, tem que olhar aqui. Aí eu tenho que pegar esse sistema que eu coloquei e explicar ele aqui dentro? Você não precisa explicar a técnica, mas você precisa explicar o que você usou. Então, por exemplo, os seus resultados, você obteve média nos seus resultados. Média, sei lá, vou chutar aqui, média de quilos de tomate produzido em tanto de tempo. E aí o seu teste A, B e C deu médias diferentes. Você quer comparar aquelas médias para saber se as médias, né, se os tratamentos diferentes que você realizou para cada cultivo de tomate, se as médias ali foram diferentes ou foram iguais. Aí você vai rodar, por exemplo, uma análise de variância. Beleza, o que você vai colocar aí? Ó, para identificação de diferenças estatísticas entre os tratamentos, foi utilizada, né, a análise de variância por meio do programa estatístico R, de não sei o quê, entendeu? E aí coloca a referência, É isso. Você não precisa explicar a análise de variância aí. O local não é disso, mas você precisa explicar o que que você queria? Eu queria comparar as médias, para saber se é diferente ou eram iguais. Se os tratamentos foram iguais ou diferentes. Como é que você comparou? Eu utilizei a nova junto com, sei lá, teste de Tuque. Beleza, descreve isso lá, mesmo que sucintamente, mesmo que resumidamente. Eu preciso saber qual a metodologia você utilizou para chegar àquele resultado que você vai me apresentar aí embaixo. Não houve diferença estatística, qual nível de significância, entre quais médias houve essa diferença, né? Houve diferença do tratamento A para o B? Não houve, ou houve, entendeu? Entendi. Mas aí foge do resultado. É resultado discussão que vai ver isso. Não. Olha só, o resultado você vai me mostrar. O tratamento A foi diferente do tratamento B estatisticamente. O tratamento A foi igual ao tratamento C. Nos resultados, realmente você vai apontar isso. Aí eu quero saber na metodologia qual metodologia estatística você utilizou para chegar a esse resultado. Tá, beleza. Resultado nenhum ali. Você vai colocar assim, utilizei análise de variância para ver se tinha diferença entre as médias do tratamento A, B e C. Você não vai expor as médias ali naquele momento. Eu só quero saber o que você utilizou. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, acho que por enquanto acho que é só isso. Aqui, Deixa eu... isso aí já é seu? Essas referências? Já é tudo meu já. Quando até 3 nomes, até 3 autores, a gente coloca tudo por extenso. A partir do 4º, quando tem 4 ou mais, a gente não precisa colocar todos. A gente substitui o 4º para frente por et al. Para a gente não ter que ficar escrevendo isso, entendeu? Às vezes o artigo tem 10 autores. A gente vai ficar escrevendo os 10? Não, escreve os 3 primeiros, depois coloca et al, mostrando que além daqueles 3 tem mais. Para a gente ganhar tempo. Entendeu? Por exemplo, o Benkova. Benkova é o Withers, Dongen, WV. Aí você colocaria depois, tira
Tira tudo isso, colar, mótica, esses nomes estranhos, e substitui por et al em letra minúscula. Et al. Ponto. Isso. Ponto. Beleza, é isso. Todos que tiverem aí mais que 4, até 3 você coloca por extenso. Por exemplo, o que você colocou ali embaixo? Ó, Booker, Chatfield e Laser. Tem 3, ok, por extenso. Mas o que já está embaixo, ó, Casimiro. Casimiro. Tá vendo ali? Casimiro, já tem uma pancada. Depois do baleirão aí, você já pode tirar tudo e substituir por et al. Não, o baleirão você deixa. Cuidado aí com o RP aí. Isso. Isso aí. Entendi. Entendeu? Vou fazer algumas correções nele e vai corrigindo ele, já vai encaminhando também. Beleza. Combinado. Beleza. Muito obrigado. Valeu, valeu. Quem mais, pessoal? O Guilherme, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida aí com relação à parte de estatística. No caso do nosso projeto, nosso trabalho, ele não é um experimento, né? Ele não tem como fazer um comparativo experimental de produção, só que ele tem o levantamento de campo, tem um levantamento lá dos riscos ocupacionais, né, que a gente fez o levantamento. A nossa estatística, o que eu pensei é o seguinte, são estatísticas já pré-existentes, dados retirados do banco de dados aí do INSS, né, com relação a número de acidentes ocorridos, em relação a afastamentos. Eu queria saber se tá na linha, assim, ou se realmente eu tenho que fazer uma estatística Porque para nós fazer uma estatística porque não é um experimento, né, igual eu estou falando, não tem assim uma... É um trabalho descritivo. Ele não é um trabalho experimental, é um trabalho descritivo. Apesar que tem o trabalho de campo normal também, mas não é uma Sim. coisa assim, né? Entendi. Deixa eu só pegar aqui o nome do seu trabalho aqui, para eu ter uma noção. Qual que é mesmo o nome do... É o Reinaldo, o Ramon, o Vitor e a Amanda. Levantamento, monitoramento, análise e medidas de controle de riscos nas atividades agrícolas do plantio de cana-de-açúcar. Entendi. Então, seu trabalho é um levantamento, como o próprio nome já está dizendo aqui, né? É um levantamento de dados, análise desses dados e a exposição desses dados por meio do seu TCC, correto? Isso. É isso? Você levantou os dados, adquiriu os dados, né, dos bancos de dados, enfim, do local, a campo, na internet, na literatura. Você analisou esses dados e está expondo isso para a gente, não é isso? Isso. E propondo as medidas de controle, né? Que são as ações. E discutindo em cima deles, né? Propondo algumas ações para... Beleza. O que o seu trabalho tem de estatística? O seu trabalho, ele não tem, assim, um delineamento experimental, ele não tem uma análise estatística de comparação de variável, comparação de média, comparação de tratamento, ok, mas também faz parte da estatística a confecção de gráfico, confecção de tabela, o tratamento dos dados, entendeu o que eu estou falando, Reinaldo? O tratamento dos dados, ele também faz parte da estatística. Ele também é uma parte importante da estatística, que a gente adquirir os dados, às vezes dados brutos, e converter para um gráfico, e converter para uma tabela, fazer uma linha de tendência num gráfico, né? Transferir aqueles dados brutos de tabela para um gráfico legal, expor isso de forma agradável, expor isso de forma que vá facilitar o entendimento, né, nosso e também do nosso leitor. Isso também é estatística, né? E aí vocês podem fazer isso no Excel, inclusive, se você quiser,
Você pode ir lá naquele tópico lá, estatística realizada ou alguma coisa do tipo, né? Você pode colocar lá que os gráficos, tabelas, etc. Tal, né, no programa Excel, blá, 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 blá. Isso também faz parte da estatística. O tratamento adequado, né, dos dados, a compilação, a organização e a exposição de forma gráfica, que facilita muito a nossa vida. Beleza. Beleza? Pessoal, mais dúvidas? Não? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, então. Se tiverem dúvida, vocês me falem aí, tá? Vou passar aqui uma coisa assim, falar um pouquinho para vocês sobre o plágio. Sobre o plágio. Aproveitar aí esse tempo. Vou espelhar aqui minha tela. Então, um grande problema que nós temos hoje, inclusive aí nós temos, né, mais recentemente aí ministra que cometeu plágio aí durante seus trabalhos, enfim. Então, plágio é um problema muito sério. Eu estou assim no estágio, né, como orientador de estágio, TCC da veterinária, já aí acho que 2 anos e meio, e assim, hoje mais ainda, no mínimo 70% das reprovações, 80% das reprovações de estágio, de TCC também. Inclusive, no semestre passado, tivemos, assim, acho que várias bancas de TCC, se não me engano, 30, e 90% das reprovações foram por conta de plágio. Muitas vezes, esse plágio, ele é intencional. Ele é doloso, né? A pessoa sabe que está cometendo plágio. E comete. Na esperança, assim, de, né? Não sei o que passa na cabeça também, né? Das pessoas. Momento. Não estou aqui para julgar. Mas muitas vezes também é por inocência. Por não saber o que caracteriza o plágio, o que é o plágio, né? Às vezes é um limite tênue, né? Um limite estreito entre o que é plágio e não é plágio. Então, eu bolei uns slides só aqui, para mostrar para vocês essa diferença. O que pode e o que não pode. O que é plágio, o que é citação. Ok? Então, é rapidinho, né? São alguns poucos slides. Então, o plágio, o plagiarismo, é o ato de assinar, né, ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, seja escrita, cantada, tocada, vídeo, não importa, contendo parte de uma obra que pertença a outra pessoa, né, outra pessoa tanto física quanto jurídica, né? No Brasil, além de ser antiético o plágio, ele é qualificado como crime, né, com suas punições, inclusive, né, no âmbito criminal. Então, muito cuidado quanto a isso. O que a gente considera plágio? Citar textualmente o trabalho de outra pessoa sem a devida citação, né? Então, transcrever o trabalho de outra pessoa sem citar. Parafrasear o trabalho de outra pessoa, alterando algumas das palavras, invertendo palavra, enfim. E, da mesma forma, não citando a fonte. Usar as ideias de outra pessoa sem referência a esse autor, copiar e colar da internet sem a devida citação da fonte. Então, muitos alunos, eles acham assim, que se eu copiar e colar exatamente o que o autor falou, citando esse autor, então isso não é plágio, é plágio, isso é plágio. Tá? Vou copiar e colar lá. O autor falou que nos meses, o verão nordestino é assim assado, a seca assim assado, as safras são desse jeito e daquele. Eu posso copiar e colar exatamente como esse autor falou, citando ele, e aí eu estou livre do plágio? Não. Por quê? Porque a gente tem alguns tipos de citação. Nós temos a citação indireta,
em que a gente lê um trabalho, a gente lê um texto, a gente lê uma frase, a gente né, retira daquele trabalho, daquela obra, ideias, informações, conhecimento, resultados. Porém, a gente não transcreve exatamente. A gente vê, a gente entende, nós adquirimos aquelas ideias e informações e nós devemos passar para o nosso trabalho com as nossas palavras, também citando a fonte de onde a gente tirou essas informações. Isso a gente chama de citação indireta, que nos trabalhos das ciências agrárias, das ciências da saúde e da maior parte das áreas, né, das ciências, é o que a gente vai utilizar 99% das vezes. Quando a gente transcreve exatamente o que aquele cara, o que aquele autor, aquela fonte falou, exatamente, copiei e colei, e aí citei, eu chamo de citação direta. Posso fazer isso? Muito pouco. São poucas situações. Na nossa área, a gente não pode fazer isso. Com algumas exceções. Quais? Principalmente para legislações. Então, quando eu quero falar sobre legislações, realmente eu não posso ficar mudando palavra, porque a legislação, às vezes eu mudo uma palavra, eu mudo todo o sentido dela, e aí realmente eu preciso copiar e colar, citando. Porém, para todas as outras ocasiões, né, com raríssimas outras exceções, eu tenho que ler o texto, o trabalho, a obra, entender, adquirir aquelas informações, ideias, dados, resultados, e com as minhas próprias palavras, eu passar para o texto, obviamente, citando aquele autor. Ok? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado quanto a isso, porque hoje em dia a gente utiliza programas para essa detecção, e esses programas não costumam errar. Eu vou mostrar aqui resultado de alguns para vocês, com muito cuidado, para não contar o santo, né? Vou contar o milagre, mas não quero contar o santo, ok? Então, assim, não existe, uma coisa eu falo para vocês, não existe a menor chance de você ir lá num site, copiar uma frase e colar no seu trabalho, disso não ser detectado. A chance de não ser detectado é zero, pessoal. E ocorrer o plágio é zero também. Com a força da lei, tá? Com a força da lei debaixo do braço. Debaixo do braço. Isso não tem nem conversa. Beleza? Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês do que eu estou falando. Vou até tirar aqui a apresentação. Eu vou compartilhar alguns, vamos dizer assim, alguns laudos desse programa, para vocês verem que eu não estou mentindo. Eu, pessoalmente, utilizo um programa que chama Plágios. E esse programa, ele adquire, ele busca essas semelhanças a partir tanto da internet, quanto de bancos de trabalhos que eu tenho no meu computador. Então, independente se aquele aluno ele fez uma cópia de um trabalho da internet ou de um trabalho de outro aluno, eu vou saber que esse programa vai me indicar, tá? E não é questão de porcentagem. Então, vocês estão vendo aí o trabalho? Vocês estão vendo aí a tela? Conseguem ver? Sim. Sim? Beleza. Sim. Então, o que a gente tem aqui? Isso é o relatório do programa. Esse é o relatório do programa. Aqui ele me mostra uma porcentagem, mas essa porcentagem ela não é importante. Porque, assim, independentemente se teve plágio em um parágrafo ou no trabalho inteiro, a consequência é a mesma. A consequência é sempre a mesma. Claro que a qualidade pode mudar, assim, até perante a lei, eu não sei muito bem, mas perante nós aqui não interessa. Plagiou um parágrafo, uma seção ou um texto inteiro, o resultado é o mesmo, é reprovação. Então, o que esse trabalho mostra para a gente?
Além dele mostrar essas porcentagens, suspeitas confirmadas na internet, semelhança de 44%. Suspeitas confirmadas nos arquivos locais, ou seja, no banco de dados que eu tenho, 10%. Ele mostra aqui, ó, as fontes que esse aluno ou essa aluna utilizou para plagiar esse trabalho, para copiar. Tá? Vou parar só para tampar o nome aqui e vou voltar. Beleza. Para não expor a pessoa, né? Ok. E aí ele vai pintar aqui para mim, ó, tudo isso que está de azul, está coloridinho, são frases, parágrafos, textos que copiou exatamente da internet. E aí é óbvio que eu tenho que confirmar, né? E a gente confirma. Quando eu passo o mouse aqui em cima, ele me mostra exatamente de onde ela retirou, ou ele retirou. Tá vendo aqui? Exatamente. Então vamos testar um aqui, ó. Vamos testar esse primeiro aqui. E tá aqui. Aí basta eu jogar ali aqui. Exatamente como está lá no texto. Essa frase aqui. Exatamente a mesma coisa. Plágio, uma frase, plágio. E ali a gente vê que realmente tem até mais, né? Do que uma frase. Então, assim, o que eu quero mostrar isso para vocês? Vou mostrar outro aqui em relação ao banco local. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Não é para aterrorizar você, não é justamente pelo contrário. Eu não quero que vocês caiam na besteira nem por inocência, que é a maioria das vezes, e nem de forma dolosa, né, caem nessa bobagem de fazer isso, achando, assim, às vezes que não vai acontecer nada, que não vai ser detectado, ou por inocência mesmo, que muitas das vezes a gente sabe, eu sei que acontece. Olha aqui esse trabalho. Tá tudo verdinho, né? Esse verdinho, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer de onde. Esse foi um plágio de um arquivo que eu tenho no meu banco de dados, de outro aluno. E aí ele me permite, ó, se vocês verem aqui o endereço dele, ó, C, Guilherme, Google Drive, Una Drive, orientação de estágios, arquivo, relatórios, 2017, Matheus Naime. Ou seja, essa pessoa, ela copiou tudo isso que vocês estão vendo aí em verde, de um trabalho que um aluno entregou em 2017. Plágio da mesma forma. Plágio da mesma forma. Reprovação, sem discussão, obviamente. Tudo aqui que está em verde. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda a gente demais, né? Não tem como fugir. Então, se tiverem dúvidas, me perguntem. Ah, isso é plágio? Me pergunta. Não tem problema nenhum, eu vou alertar vocês, para que a gente não chegue lá depois de tanto trabalho, né? Tanto trabalho a campo, análise de dados, análise estatística, vem aqui, vem aqui para eu encher o saco de vocês e tal. E por uma bobeira, lá no final você copiou um parágrafo, você ser reprovado por conta disso, depois de tanto tempo de trabalho. Então, eu quero realmente evitar isso, ok? Então, assim, eu vou... Essa aula e esse alerta, ele vai para o YouTube, né? O link, se não me engano, para a playlist passei para o Leandro, né, Leandro? E está lá no portal também. Assim, eu mandei no grupo da sala já semana passada. Beleza. Então, esse vídeo, hoje mesmo, já está lá no YouTube. Então, peço que você passe isso para os alunos, para que a gente evite ao máximo esse problema. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Então, assim, outra coisa, professor, então se eu escrever lá, o céu é azul, vai dar plágio. Gente, pessoal, frases pequenas e óbvias, o céu é azul, a bola é redonda.
É claro que vai ter outra pessoa aí na internet, na literatura, que já escreveu isso também e o programa vai apontar lá como igual, né? Mas é uma frase curta, simples. Agora, uma frase como aquela que a gente viu ali, né? A esporotricose felina é blá, 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 uma frase complexa, com a citação. Vocês acham que é possível a gente escrever o mesmo que uma pessoa que está presente na internet? Não é. Quanto mais palavras a gente coloca ali nas frases, maior a improbabilidade de duas pessoas ter feito escrito, né, pensado e escrito a mesma coisa, né, só que isoladamente. Não existe isso. E lembrando que eu sempre também, o importante, depois que a gente vê a máquina, né, a gente analisa para ver se realmente. Eu já corrigi aí centenas de trabalhos, entre relatórios e TCC, e só uma situação que o programa errou. O programa foi incapaz de... Realmente ele errou. Ele detectou lá plágio, né, a suspeita, eu dei uma conferida assim por cima, reprovei, aí depois a aluna veio, aquela coisa, tal, não é. Aí eu analisei a fundo, e aí eu vi que o trabalho dela tinha muita legislação, né, muita legislação, então ela fez realmente muitas citações diretas, porque o trabalho dela era de inspeção de produtos de origem animal, e realmente é muita legislação. E legislação a gente não pode alterar, a gente tem que realmente colocar o que está lá, e senão gera, né, ambiguidade de sentidos. E aí eu confirmei, falei, não, realmente você não plagiou. Nesse aqui o programa errou. Mas foi uma aí em algumas dezenas. Ok? Então a chance é muito, muito pequena mesmo. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Essa questão que você falou do plágio, se a gente, no dia que a gente mandar para você, igual nessa primeira etapa, se a gente quiser, você já passa aí no programa para a gente e fala se tem alguma coisa, porque assim, Passar. Posso. Quando tiver pelo menos o textual, os elementos textuais, né, que é praticamente o trabalho inteiro, aí vocês podem me mandar, aí eu me comprometo aí a... Quer ver que data que é? Vai ser... Ah, eu perdi aqui. Mas eu acho que é no dia... Daqui a umas 21/5. Beleza, 21/5. Aí vocês me mandam. Aí eu vou tentar rodar no fim de semana, eu tento rodar o plágio, que demora, são muitas horas para cada trabalho. Aí eu rodo o plágio e aí eu já mostro para vocês. Já mostro para vocês, para evitar. São 5 trabalhos só, né? 6. 6, beleza. Combinado. Não, porque eu até tenho um programa que eu uso, só que pode, igual, às vezes pode dar diferença, igual você falou que demora. O meu rapidinho passa, 10 minutos. Você coloca lá e passa um trabalho. E ele geralmente mostra só a porcentagem, 0,55, 1%. Não, aí esse que eu uso é um programa pago. Então ele é mais completo, né? Ele é Sim. mais detalhado, aí demora. Demora aí, dependendo do tamanho, meia hora, 1 hora para cada trabalho. A gente combina assim, eu passo e alerto vocês, mostro para vocês, vocês corrijam. Não, tranquilo. Beleza? Mas assim, via de regra, não, copiou, colou, é simples, a verdade é simples, ó. Copiou, colou, plágio. Não copiou, colou, A gente a gente não copiou e nem colou nada, não, isso eu tenho certeza. Eu falo que às vezes até por meio de a gente fazer a citação, às vezes o jeito de fazer dá plágio de algum erro. E a questão de copiar e colar eu tenho tranquilo, não tenho medo só na hora de fazer, às vezes na hora de transcrever. também, olha o que eu já vi também. Eu já vi assim, trabalho em dupla, um dos integrantes plagiar. Então, sempre divide, né? É normal dividir e tal. Aí um fez correto e o outro plagiou, não sei, por inocência ou por intencionalmente mesmo, não sei, e o outro, né, se ferrou por conta disso. Então, é sempre bom a gente ter todo o cuidado possível quanto a isso aí. Não, tranquilo. Beleza, pessoal, mais alguma dúvida? Ou não?
Alexandre, Gabriel, Gisele, Guilherme, Kelly, Mauro, Ramon, Reinaldo, Savana, Tamires e Vitor. Ô, Guilherme, é só uma dúvida aí também. Se você começar com uma formatação no início, por exemplo, se eu usar uma fonte lá, Times New Roman lá 12, né? E se obrigatoriamente, se você tiver alguns anexos ou apêndices, eles têm que seguir essa mesma formatação? Não, não. Por exemplo, você tem um anexo lá, um laudo, lá, um cultivo microbiológico lá de alguma cultura microbiológica de algum de alguma cultura lá. O apêndice, por exemplo, é criação sua mesmo, aí tem que ter a mesma formatação, não? Olha, depende, se for uma criação sua, se você for colocar como um texto, aí sim. Mas, por exemplo, vou colocar uma imagem do meu formulário. Fiz um formulário para aplicação no campo. Quero colocar uma foto, né, uma imagem do meu formulário. Aí não precisa, você vai colocar ela como imagem, entendeu? Não precisa. Se você for fazer um texto no seu, por exemplo, igual eu fiz no meu doutorado, eu coloquei alguns apêndices que eram protocolos. Então, protocolo mesmo, assim, tipo, faz isso, faz aquilo ali. Aí, como eu coloquei no texto, eu coloquei com a mesma fonte do trabalho em si. Mas eu, por exemplo, vou colocar um fluxograma, que é uma imagem que eu fiz no PowerPoint, eu vou copiar do PowerPoint e colocar lá. Aí não precisa ser, não precisa não. Entendeu? Ficou claro? Entendido, beleza, obrigado. Beleza, mais? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, sexta-feira eu espero o e-mail de vocês, já com o esboço. E aí na segunda a gente já vê cada um dos trabalhos, esboço de cada um dos trabalhos, e eu vou apontando Igual o meu já tem algumas partes a mais pronta para mandar, ou você quer que tire? Manda só o. Não, pode mandar o que você tiver. Pode mandar o que você tiver. Se eu tiver mais avançado, pode mandar. Não tem problema não. Não tirar não. Não, não, tranquilo. Aqui, no mês da sexta, podia deixar assim para lá pro sábado, porque sexta-feira não tem tempo de mexer nele à noite. Essa entrega podia pôr para sábado, de noite. Não consigo. Sabe por quê? Porque se vocês não me mandarem até sexta, eu não consigo ver para segunda. Porque Tá, não. na sexta eu vou abrir tanto do TCC quanto do projeto no sábado de manhã. Entendeu? Entendi. Porque Na sexta a gente consegue mexer nele. De segunda. Ô, Guilherme, Oi. boa noite. Cheguei meio atrasado. Eu quero te perguntar um negócio. O que eu tenho que entregar para você sexta-feira? Sexta-feira, vou colocar aqui para você. Você tirar um print aí, ó. Tirar um print e salvar aí no seu computador. As datas limite. Ó, essas aqui são as datas limite. Tira um print aí. Então, para sexta-feira agora é essa primeira aqui. Peraí. Sexta-feira agora é essa primeira aqui. Conforme o modelo, tá, gente? Então, não inventa, não. Usa lá o modelo que eu disponibilizei para vocês. Ok? Beleza. Beleza. Estamos liberados por hoje? Tá liberado, tá liberado. Pessoal, Boa noite. um bom trabalho. Até semana que vem, tá? Falou. Valeu, um abraço. Boa noite, Falou, obrigado. até mais.